Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre bastidores do Grêmio. E é muito importante que vocês entendam que os bastidores de um clube de futebol, eles não são noticiados, ou as informações elas não vazam de forma explícita, de forma clara. Ao menos na maioria das vezes não. As informações elas são observadas, elas são ditas nas entrelinhas, em movimentos, em algumas estratégias, em alguns recados implícitos que as pessoas precisam observar. Essa é, sobretudo, a tarefa de um bom jornalista esportivo que acompanha clube de futebol. Aprendemos isso com Darcy Filho, por exemplo, que inclusive tem canal aqui no YouTube. E o Grêmio apresentou nas últimas semanas uma mudança interna muito clara, muito evidente, e essa mudança ficou visível com a entrevista coletiva que o Renato concedeu hoje no CT do Grêmio. Eu sou Cristiano Oliveira, falaremos sobre isso a partir de agora. Eu tô pedindo para que você comente aqui embaixo, deixe o like nesse vídeo, não se esqueça do like e aproveite, inscreva-se no canal. Se está assistindo esse vídeo na horizontal, aqui embaixo pintou um quadradinho nas cores do Grêmio, azul, preto e branco. Clique nesse quadradinho, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa nossa comunidade de gremistas aqui no YouTube. Eu quero começar mostrando para vocês essa foto. Essa foto foi tirada pelo repórter Marcelo Salzano, que aliás também tem canal aqui no YouTube, Salzano Repórter, pesquisa lá. O Salzano esteve na coletiva do Renato e essa foto mostra os três dirigentes máximos do Grêmio: Alberto Guerra, presidente, Paulo Calef, vice de futebol, e ao fundo, Antônio Brum, o diretor de futebol. Esses três dirigentes estão, nesse momento, ao lado de Renato Portaluppi, que concedia sua entrevista coletiva. E nessa coletiva, o Renato fez isso aqui, ó. Ele estava indo nessa direção e agora passou para aquela. O Renato mudou completamente o seu discurso na entrevista de hoje. Vamos lá, há 40 dias depois do Gauchão, Renato disse publicamente: não, vocês da imprensa criam crise no Grêmio, vai começar o Brasileiro agora e o Grêmio não deve nada para Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, vamos medir forças com eles. Pois é, começa o Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Grêmio na temporada cai drasticamente e aí tem o jogo que é a virada de chave. O empate em casa 3-3 com o Bragantino, em que o Renato vai para a coletiva, cuspindo marimbondos, dá um pau na direção do Grêmio, injustamente, ao meu ver, uma direção que deu ao Renato vários reforços, Soares, Cristaldo, Carbajo, PP e companhia, certo? E o Renato disse: não, tem que gastar, se não gastar não vamos chegar a lugar nenhum. Falei para a direção já, tem que contratar, tem que reforçar o time. Renato disse isso há 10 dias contra o Bragantino. Pois hoje, o Renato aparece para uma coletiva, cercado ou vigiado pelos dirigentes do Grêmio, e muda drasticamente o seu discurso. Inclusive diz o seguinte: olha, as pessoas têm que entender que o Grêmio é um clube em reestruturação. A nossa condição financeira não é favorável. O Renato disse isso hoje. Como assim as pessoas têm que entender, Renato? Quem disse que precisava contratar fosse tu, Renato, há 10 dias depois do jogo contra o Bragantino. E me impressiona que as pessoas, algumas delas, entram nesse discurso do Renato. O que aconteceu nesse meio tempo? Aí que entra o bastidor do Grêmio, que é bem importante a gente prestar atenção. Aquele jogo do Bragantino foi num domingo. Na segunda-feira, teve uma reunião no CT do Grêmio entre o presidente Alberto Guerra e o técnico Renato. E Alberto Guerra sugeriu, em outras palavras, ou traduzindo e colocando sob minha responsabilidade, deu uma mijada no Renato, de cima a baixo, mostrou que é uma injustiça o que ele estava falando, alinhou o discurso e a partir dali é outro Renato. É um Renato que não cobra mais reforços publicamente, aquela coisa, pelo menos não com a fome, a volúpia que cobrava até então. É um Renato, vejam só, mais ponderado, claro, mijado de cima a baixo, mais ponderado, com o discurso alinhado ao da direção. Veja bem, não é bem assim, não temos a melhor condição financeira. Esse é um recado muito claro de que os bastidores do Grêmio não estão todos indo para o mesmo lugar.
E isso é normal, tá? Não é nenhum tipo de crise, não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um bastidor que tem pessoas pensando de forma diferente, ao ponto de precisar uma reunião para tentar alinhar pelo menos publicamente o discurso. Porque internamente eu tenho minhas dúvidas se o discurso está tão alinhado assim. Vamos aguardar os próximos capítulos. O Grêmio tem 2 decisões pela frente, tá? As 2 na Arena. Cruzeiro, quarta-feira à noite, Copa do Brasil, e Grenal, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar.